Ah, rapaziada, já ia me esquecendo aqui, segue o líder do Brasileirão, hein? Meu Deus do céu, quanto tempo que eu não falava isso? Segue o líder do Brasileirão, tricolor com 7 pontos, é o líder do Campeonato Brasileiro, campanha muito boa até aqui, 3 jogos, tudo bem, 2 vitórias, um empate, invicto, não só no Campeonato Brasileiro, mas invicto a 4 ou 5 jogos já, o São Paulo não sabe o que é perder. Graças a Deus o ambiente mudou, hoje São Paulo tá muito melhor, um clima de paz, né, um ambiente mais tranquilo, não só porque o Casares e a sua turma saiu, né, e tem mais para sair ainda, não pode parar a limpeza não, mas também porque o ambiente mudou internamente, né? Os jogadores estão mais tranquilos para trabalhar. O Lucas Moura mesmo falou sobre isso, eu vou falar mais sobre essa situação aí no vídeo de hoje no canal principal, tá? Enfim, o São Paulo precisa planejar agora parte do próximo ano já, né? A gente tem que começar a planejar as coisas assim, já agora, visando os próximos anos. Eu digo isso pois há vários jogadores no atual elenco em fim de contrato. A diretoria está analisando e já planeja aí renovações e também saídas. A lista de atletas com contrato até o final deste ano, tem jovens e também tem líderes do elenco, né? São Paulo já abriu negociação inclusive para renovar com o Luciano, que ontem deu uma assistência, mas perdeu o gol pra caramba fora o pênalti, né? Mas ainda bem que a torcida deu maior apoio pra ele, né? Gritando o nome dele depois que ele perdeu o pênalti, parabéns à torcida. O Luciano é muito querido pelo torcedor, né? A ideia do São Paulo é estender o vínculo de Luciano por mais 1 ou 2 anos, né? As negociações estão em andamento, ainda em estágio inicial. Lucas Moura e Caleri também tem contrato até o final deste ano, e o São Paulo quer renovar com a dupla, mas ainda não tem pressa para iniciar as negociações. Já outros nomes também que da lista aí que tem contrato até o final do ano, como Luan, Felipe Preis, Rafael Tolói, Sabino e Yang. Tem o Negruti, que tem contrato até junho desse ano, né? Ele que pode já assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube, até o momento a negociação por sua renovação está completamente travada. Sabino é um dos jogadores que o São Paulo tem interesse em renovar por mais 1 ou 2 anos ali, mais ou menos 2 anos, né? Essa é a informação que a gente recebeu, mas ainda não há um avanço na negociação. Agora, Luan, Tolói, Yang, Felipe Preis, futuro indefinido ainda. Desses jogadores que eu citei para vocês, quais que você renovaria o contrato? Comente aqui abaixo. E a chegada de Lucas Ramon agitou a torcida São Paulina, viu, rapaziada? Logo na estreia ele participou de um dos gols da vitória do São Paulo contra o Primavera. Sua atuação em poucos minutos já agitou a torcida São Paulina. Ontem contra o Grêmio, ele participou do segundo gol, o gol do Caleri. É ele quem rouba a bola do Willian numa maior facilidade, tá? E aí parte pro contra-ataque, dá o passe pro Lucas Moura dá a bola no Luciano, o Luciano toca no Caleri, mas a jogada toda se inicia com a roubada de bola e o bom arranque do Lucas Ramon. Obviamente que esses dois primeiros jogos, Lucas Ramon iria encantar a torcida São Paulina. Inclusive, já há quem peça a saída do Cédric Soares após a chegada de Lucas Ramon. Ramon é muito mais ofensivo, né? Ele é ativo no ataque, muito mais do que o Cédric. O Cédric não caiu nas graças da torcida São Paulina, vem sendo muito criticado aí por suas atuações recentes, tá? A fase do português no Morumbi é muito ruim, já não é de hoje. Vale ressaltar que o Cédric só veio, pois o empresário dele é o mesmo do Oscar. Então o São Paulo queria trazer o Oscar, mas para trazer o Oscar teve que trazer o Cédric, tipo uma venda casada, tá ligado? Ano passado, o São Paulo renovou o contrato do Cédric até o final do ano que vem. Para você, o Cédric deve sair do São Paulo, ele tem que sair, ou é uma boa opção para o elenco durante a temporada? Comente aqui abaixo, tá? Para reserva, no caso que eu digo, tá? Ontem mesmo, ele sequer foi relacionado. Não é porque ele estava lesionado, não é porque estava suspenso, não. Foi por opção técnica mesmo. Não é por conta de limite de estrangeiro ou coisíssima nenhuma. Ele não foi relacionado por opção do técnico Hernan Crespo. Eu ouvi falar, rapaziada, uns burburinhos, né? Um passarinho me contou que nos próximos meses, na próxima janela de transferências, a tendência é que o Mike seja vendido, tá? Um passarinho me contou, não vou falar quem é, tá? Vamos aguardar aí. E o São Paulo embolsou uma boa quantia ali. Tá, boa não, boa exagerei, né? Mas embolsou uma quantia por um jovem que atuou em Cotia. Trata-se de Cauã Batistella. Ele tem apenas 18 anos de idade, pertence ao Cruzeiro e está sendo vendido. Já está quase fechado o acordo. Agora ele deve fechar aí com o Metalist da Ucrânia. O acordo está muito próximo, tá? Cauã foi vendido por
5 milhões de euros mais ou menos, né, após conquistar a copinha justamente em cima do São Paulo. O acordo só falta ser assinado. Como ele teve passagem por Cotia, o São Paulo tem direito ao mecanismo solidário da FIFA, uma porcentagem de mais ou menos 1,5%, ou seja, o tricolor pode embolsar nessa negociação aí cerca de 460 mil mais ou menos. O valor é irrisório, né, mas será colocado no balanço e é importante ainda mais para um clube que vive uma crise financeira ferrenha. O São Paulo tem uma meta de 180 milhões de reais em vendas para este ano, só que até aqui arrecadou apenas 16 milhões e 300 mil reais, sendo que 15 milhões e 800 mil reais foi só na venda do Rodriguinho, tá ligado? O clube do Morumbi vai ter que fazer mais vendas aí para que consiga atingir essa meta que foi estipulada, que não vai ser fácil de ser atingida, mas o São Paulo já está planejando algumas boas vendas para o meio do ano, tá? Tivemos muitas saídas de jogadores, mas poucas vendas. A única venda foi mesmo a do Rodriguinho, o resto foi jogadores saindo em fim de contrato, tá ligado? Enfim, bom, todos já sabem aí da pedida do Bahia por Cauli, 10 milhões de euros por um jogador de 30 anos de idade. O São Paulo seguiu monitorando a situação do jogador mesmo assim, mas o Rogério Ceni no começo desse mês falou sobre o atleta. Ele deixou bem claro que quem quiser levar o jogador, que pague. Veja. Cauli, eu acredito mesmo que tenha muita gente interessada, porque é um jogador de altíssima qualidade, né? Ele treinou um pouco a mais essa semana. Nós precisamos ver aquele Cauli mais competitivo, né, que esteja feliz e alegre para jogar. E eu, da minha parte, espero de coração, eu gosto muito do Cauli, acho que todos vocês sabem e são prova disso desde 2023, quando eu cheguei aqui, o quanto eu investi nele, o quanto de tempo eu quero dizer, né, sempre tentando ajudá-lo. E a minha torcida é para que ele fique e continue aqui. Ele tem um contrato, é um jogador importante pra gente, né? Eu sei que todo mundo, mas assim, as pessoas querem o jogador, mas ninguém faz uma oferta pelo jogador, né? Não tem, ninguém quer pagar um centavo para levar um jogador do calibre dele. Então, assim, que é impossível de negociá-lo, eu acho que não é impossível. Claro, o clube é um investidor e agora, se não, o que eu gostaria mesmo era que o Cauli estivesse com a gente, ficasse, evoluísse cada vez mais, competisse cada vez mais e pudesse estar nos jogos essa semana, que ele pudesse estar nos jogos com a gente. Essa semana ele fez um treinamento mais parte física e tudo, estamos tentando ajudá-lo de todas as maneiras para que ele possa estar futuramente com a gente. O nosso desejo é que ele fique, permaneça e continue jogando pelo Bahia. O São Paulo era um dos clubes que queria contratar o Cauli e não queria pagar nada, né? Tentou um empréstimo com opção de compra que foi prontamente recusada pelo clube baiano, que tem como donos aí o Grupo City, né? A janela de transferências no Brasil fecha no dia 3 do mês que vem. O São Paulo recebeu uma notificação nos últimos dias sobre Cauli. A notificação diz que Cauli vai permanecer no Bahia, não será negociado mais, tá? Ou seja, Cauli não vem. Segue na lista de alvos do São Paulo no mercado, mas hoje a informação é que não vai rolar negócio porque ele vai permanecer no Bahia. O Rogério Ceni gosta dele, não vê o jogador como inegociável, mas a tendência é que ele permaneça no Bahia. Mesmo ele tentando vir, ele não vai vir, tá, rapaziada? Informações apontam que o Cauli via com bons olhos fechar com o São Paulo, mas acabou que não deu negócio. Como o clube paulista não tem grana sobrando ali, e o Bahia não quer facilitar a sua saída, não quer emprestar o jogador, o negócio não vai rolar. Agora, se o Bahia por um acaso mudar de ideia e topar emprestar jogador, o São Paulo tá de olho, o São Paulo tem interesse, monitora a situação do jogador, mas a tendência é que o São Paulo utilize mesmo os meninos de Cotia ali como volante e tal. Cauli não deve vir, pelo menos não por agora. Martelo batido, o Cauli não vem, fica no... Pergunta sincera, posso empolgar só um pouquinho, que eu tô com saudade? Galera, bora pro vídeo. São Paulo líder por enquanto, muita coisa diferente. Não é o mesmo São Paulo de um mês atrás, não é o mesmo São Paulo de 2 meses atrás. E tem alguns pontos que eu não vou ser o cara aqui que vou chegar vendendo ilusão de segue o líder, mas é campeão. Não sou esse cara, nunca vou ser. Claro que tem alguns pontos, e é aí que eu queria chegar, que fazem com que o torcedor olhe e fale, opa, tem alguma coisa legal aí. Opa, mudou uma coisa aí. Opa, tá aí. Então bora falar sobre isso no vídeo. Uma vinheta bem rapidinho. Só pra você deixar o like, se inscrever, sem enrolação. Bora! Segue o vice porque o líder disparou. Tô brincando, lógico, mas vambora. Seguinte, galera, o São Paulo venceu mais uma partida.
nos últimos 5 jogos, e aí tem o primeiro ponto que eu quero trazer, coincidentemente ou não, na minha opinião, eu fico mais com não, depois que o Rafinha chega, depois que o Rafinha dá uma entrevista esclarecedora, uma entrevista falando, eu fui campeão aqui no São Paulo com um salário atrasado. O Rafinha, um cara que o jogador confia, e depois que ele chega no São Paulo, nos últimos 5 jogos, o São Paulo tem 4 vitórias e um empate. Quase que se eu tivesse lá igual aquele torcedor do Manchester United, eu teria cortado o cabelo. Mas, cara, o primeiro ponto é o Rafinha, por quê? Vou falar de jogador, vou falar de Crespo, vou falar da situação, de algumas mudanças. Só que eu acho muito difícil, cara, e eu não consigo acreditar que essa chegada dele não tenha surtido efeito. Que a fase hoje de São Paulo não tenha relação com a chegada do Rafinha. Que tem um cara como o Rafinha, e eu sei de vários nomes, tá? Não vou expor aqui, mas vários nomes que mandavam mensagem pro Rafinha, pedindo a chegada dele, pedindo a volta dele, falando, mano, precisamos de você aqui. Ó, já dei uma dica, mas precisamos de você aqui, volta pro São Paulo, precisa de pessoas como você. Cara, quando um cara como o Rafinha volta, num momento turbulento, momento que uma diretoria sofreu impeachment, né, no caso, saiu do clube, momento turbulento de, fantástico num dia, domingo espetacular no outro, Brasil Urgente também apareceu, a situação de São Paulo no modo geral, programas policiais começam a noticiar o clube, uma turbulência gigantesca, algumas coisas aconteceram. Primeiro, chegou um cara como o Rafinha, que virou o interlocutor, virou o cara ali que fala com o jogador e fala com a diretoria, e não tem ninguém melhor do que o Rafinha, e o jogador vitorioso, capitão, líder, para falar com o jogador confia no Rafinha, e a diretoria confia no Rafinha também, então isso foi perfeito. A instabilidade que agora tem de, cara, o pagamento parece que o Assis, na primeira reunião, falou que ia acertar, a princípio acertou, o que ainda deve estar atrasado, né, direito de imagem, porque tinha acumulado, mas parece que fez o acordo. Primeiro ponto. Segundo ponto, parou de passar em página policial. Agora o São Paulo, o negócio é futebol. Sem turbulência. Importante também. Esse é um lado, tá? A estabilidade política hoje de São Paulo, que tá mais tranquila, né? A gente não sabe como vai ser, porque é ano de eleição e aí é um querendo derrubar o outro. Tem muita gente lá que não tá nem aí pro São Paulo. Mas hoje existe uma tranquilidade comparada com o que tinha. Jogadores, cara, precisamos falar aqui de... Eu vou começar falando do goleiro, que é o Rafael, que trabalhou pouquíssimo hoje, né? Ontem, no caso, nesse jogo contra o Grêmio. Tem alguns jogadores que estão jogando muita bola. Sabino na zaga, muito bem. Desde o começo do ano, muito bem. Aí as laterais também, agora esse Lucas Samão parece ser muito bom jogador. No Mirassol foi muito bem, vamos ver no São Paulo. Junto com o Enzo Dias, que tá fazendo uma temporada muito boa até aqui. O Alan Franco fez um bom jogo hoje contra o Grêmio, o cara que tá precisando de confiança, todo mundo fala isso e todo mundo sabe disso no caso. Só que eu cheguei no setor que, cara, os dois volantes do São Paulo, cara, o que estão jogando Marcos Antônio e Danielzinho, assim, e não é clubismo, porque eu não trato aqui assim no meu canal, claro. Cara, o Ancelotti, ele tem que olhar pro Marcos Antônio. Ele tem que olhar pro Marcos Antônio, porque o que esse cara tá jogando no São Paulo, o que esse cara dita o ritmo do São Paulo, o que esse cara tem de visão de jogo, o que esse cara... Nossa, é um baita do jogador. O São Paulo tem um baita do jogador, o São Paulo acertou em cheio não negociando esse jogador por menos de 25 milhões de euros, porque ele tem 25 anos e o Marcos Antônio é diferente. O Marcos Antônio joga muita bola. E eu não tenho o menor medo de falar isso e errar, porque eu não vou errar nisso. Todo mundo sabe isso e é meio óbvio, só que o cara joga muita bola. O cara dita o ritmo do São Paulo. Defensivamente, ali para articular a jogada quando o São Paulo sai de trás. Ofensivamente, com qualidade no passe, com chegada, pisando na área. O cara é um monstro, mas é um baita de jogador. E aí chega um cara desacreditado, um cara simples, um cara que não tem rede social, que não tá nem aí pro glamour ali. E o que tá jogando o Danielzinho também, cara? O que tá jogando o Danielzinho também? Muita bola. No Mirassol comeu a bola no passado. Coloquei ele na minha seleção do brasileiro, antes de vir pro São Paulo, inclusive. Fez 37 jogos como titular no Mirassol. 37 é? Ou 38, 37, se eu não me engano. Cara, o que esse cara tá jogando no São Paulo, impressionante desde que chegou também. Também ali com o Marcos Antônio, uma dupla que os dois ditam o ritmo de jogo. E pisam na área, não é só volante defensivo. Estão ali sempre atacando a área adversária, jogando muita bola. Lucas, voltando a ser aquele Lucas que o torcedor quer ver, jogando muita bola também. O Lucas é um cara que, poxa, ele tem a explosão, tem a velocidade, ele se cuida fisicamente, a lesão não foi culpa dele, claro. Tentou se recuperar ali no ano passado, não conseguiu, esse ano tá melhor. O Lucas é um cara essencial pro São Paulo, essencial. E aí chegar no ataque, Caleri voltando de lesão, essencial também. Vejo muita gente, cara, questionando o Caleri.
A importância do Calera ali fazendo pivô, segurando o marcador, conseguiu uma expulsão do Wagner Leonardo. Ele não deixa a defesa em paz um segundo no jogo. Um segundo ele vira, ele tem uso ao corpo, ele sai da área, ele na área cabeceia, ele faz gol. O Calera é um cara... Até caiu a lapela aqui. O Calera é um cara essencial pro São Paulo. Essencial. E aí o Luciano também, que eles formam essa dupla muito boa. Gosto muito. Então assim, o time do São Paulo hoje está correspondendo. E está correspondendo muito bem. Crespo, que precisava desse respiro nesse mês, conseguindo também. Respirando, time jogando bola, time melhorando. Importantíssimo para ele. Fora outras mexidas, né? Eu falei aqui da questão política. Cara, negócio pequeno, tá? Mas que a gente já vai ver diferença em muita coisa no clube. A mudança do departamento de comunicação. Vou fazer um vídeo amanhã sobre isso. Amanhã sai um vídeo sobre a camisa e daí na sexta sai sobre isso. O Espíndola é o cara que foi assessor de imprensa de São Paulo durante mais de 20 anos. Saiu da comunicação de São Paulo, o Zé Eduardo Martins. Eu prefiro nem falar muito do Zé Eduardo Martins aqui, tá? Prefiro nem falar muito. Pode perguntar para qualquer jornalista o que o jornalista pensa do Zé Eduardo Martins. Se ele fez um bom trabalho no São Paulo. A forma que ele tratou muitos jornalistas durante muito tempo também. A forma que, na minha opinião, não era um assessor, um diretor de comunicação de São Paulo, mas sim de quem estava no poder de São Paulo em muitos momentos. Um cara que, até a forma de trabalhar muitas vezes, ele fala que não era ele, mas sabemos, né, de... Poxa, não ficava de olho em quem falava mal da gestão, e aí quem falava mal tentava a todo custo ali barrar de tudo. Ele com outros setores ali de São Paulo. Então são mudanças assim, pessoas que tinham que sair de São Paulo. Ainda tem mais, tá? Ainda tem mais, mas o Maciz acertou em cheio. Ele tirou pessoas que de forma, com urgência, precisavam sair de São Paulo. E colocou muitas pessoas competentes no lugar. Sai o Márcio Carlomagno. Entra o Rafinha, por exemplo. Não é a mesma função, claro, mas um cara para fazer ali o meio campo, com o vestiário. Uma mudança importante. Ele precisava de um ex-jogador para estar ali fazendo isso. Sai o Zé Eduardo Martins. Entra o Espíndola. Uma mudança, vocês vão ver daqui pra frente a comunicação de São Paulo. Vocês vão ver, vai mudar muito, tá? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Certo, minha rapaziada. Agora vamos comentar aqui algumas informações importantes, que o negócio é o seguinte. O Alisson, tá? Parece que tá indo aí para o Vasco da Gama. Segundo aí o Lucas Tanaka, o meia Alisson do São Paulo tem negociações muito bem avançadas com o Vasco. Os clubes já estão nos detalhes finais e existe um grande otimismo para a negociação ser sacramentada. O atleta vai ter uma boa redução salarial para fechar com o clube da Colina. Então tá aí, segundo o Lucas Tanaka, Vasco e São Paulo estão aí numa negociação avançada para o Alisson. Tá? E joga aí lá na Colina. Tá? Então tá aí, Vasco perto de fechar com o Alisson. Finalmente, aquela coisa que a gente já comentou, pô, o que mais a gente falou aqui nos últimos tempos foi de Alisson, né? Não dá mais, não vai jogar, essa informação que ele tá fora dos planos, que o Crespo dificilmente vai botar ele para jogar, depois de tudo que aconteceu lá com o Corinthians, não tem mais clima nenhum, a torcida não quer. Imagina esse cara entrando em campo no Morumbi para jogar, cara. Tipo assim, tem condição alguma, né? Então, tipo assim, a melhor coisa a se fazer realmente é negociar ele. Vamos ver as condições. Só que tem uma questão aqui que eu vi algumas pessoas comentando, que eu, pelo menos, particularmente, penso bem ao contrário. Ah, que tem que ir de graça. Ah, que não importa. Eu não compactuo com esse tipo de coisa que é, de graça pode levar, isso aí até de graça, que não sei o que, depois é cobrado. Eu não concordo com esse tipo de coisa. Porque qualquer jogador que o São Paulo vai contratar é uma dificuldade de outro mundo, que o time quer dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, que faz parte, é normal. Ninguém facilita negócio para o São Paulo, entendeu? Então não tem que facilitar para ninguém. Eu não acho que o Alisson tem que jogar, nem acho que ele tinha que ter sido reintegrado ao elenco, entendeu? Não quero que ele jogue mais pelo São Paulo, acho que ele tem que ir embora. Agora, tem que ter alguma coisa aí pingando no bolso do São Paulo. Não dá para negociar o jogador de graça assim também não. Eu não gosto disso em nenhum contexto. Tá? Porque os outros clubes não facilitam para o São Paulo. Então a gente não tem que facilitar também não. Para mim é isso. Rapaziada, ontem nosso queridíssimo Arboleda não foi relacionado para o jogo. O São Paulo, tá? Ele divulgou para a imprensa, tá? De que o São Paulo o liberou, tá? Simplesmente aí. Tá aí, ó. Segundo o Eduardo Afonso, o Arboleda foi liberado para ir para o Equador resolver problemas particulares e por isso não enfrentou o Grêmio ontem no Morumbi. Isso foi, tá? A informação que vem do lado do São Paulo, né? Lá no São Paulo, ó, a gente liberou ele aqui para um particular e foi para o Equador.
o Alexandre Salvador, tá? O Alexandre Salvador que cobriu São Paulo, né? Ele tava lá no jogo ontem. E ninguém, tá? Ele falou, né? Aquelas conversas ali de bastidores, eles escutam coisa aqui, outra ali. Não é informação confirmada, vale lembrar, tá? Ninguém confirmou que ele vem treinando, tá? Que ele treinou e, tipo assim, pelo que parece uma especulação aí, é que ele simplesmente pegou as coisas dele e foi pro Equador. Parece, tá? Algumas conversas aí de bastidor que o Alex Salvador trouxe ontem. Então, tipo assim, o lado do São Paulo, pelo que parece, São Paulo tá querendo dar aliviado. Não, que a gente liberou ele, teve um problema, a gente liberou ele. Parece que a real situação não é essa. Pelo que parece, ele realmente pegou as coisas dele e foi pro Equador. Pra quê? Parece, tá? Não vou aqui acusar ou julgar alguém, né, antes de nada. Mas pelo que parece, tá? O que faz sentido aí que tá aí nos corredores do Morumbi é que ele foi mais um ato de indisciplina, como ele já foi várias vezes ficar de folga, ter férias e não voltar, inclusive esse ano. No dia da reapresentação, o Arboleda não voltou na reapresentação. Ele voltou 2 dias depois. Ele tem essas coisas. Então, vamos esperar sair mais notícias, tá? E se realmente o Arboleda foi pro Equador e por conta própria e o São Paulo não o liberou, isso aí vai sair, tá? Por enquanto é coisa de bastidor, de especulação, então vamos esperar mais notícias. Então não vou nem fazer crítica ou algo do tipo, mas vamos aguardar mais notícias, porque é algo que, cara, realmente eu espero que o São Paulo tenha o liberado, né? Ele teve um problema, o São Paulo liberou, faz parte. Às vezes é um problema de família, algo urgente, aí faz parte, não tem que contestar. Agora, tem aí, né, papo de bastidor que não foi isso. Então vamos aguardar aí, porque é aquela coisa, rapaziada. Esconder não vão, tá? Se for outra coisa, vai sair outra coisa, então é esperar. Vamos ficar de olho. Porque quando o meio de campo flui dessa forma, é time campeão. Quando o meio de campo flui dessa forma, é time campeão. Eu tô muito otimista. Nós somos líderes do brasileiro, né? Eu acho difícil ganhar o Campeonato Brasileiro, mas eu tô muito otimista. Mas assim, independente, não precisa ganhar. É claro que nós vamos torcer muito e seria maravilhoso ganhar alguma coisa. Tem muitos torcedores falando que nós vamos ganhar o Paulista e tal. E isso faz parte do futebol. Só que pra mim, tem formas e formas de se perder. São Paulo perder jogando bola, aí é outra coisa. Aí é outra coisa pra mim. Então tá muito maravilhoso. E aí já estão começando a se render, né? Estão ficando assustados pelo entrosamento. E é isso. Se tem você precisa de tudo pra ser um time campeão. Você precisa de muitos elementos. Um deles é o meio de campo jogar igual o meio de campo do São Paulo tá jogando. E esse meio de campo do São Paulo hoje, na composição ali de Marcos Antônio, Danielzinho, Lucas, ou mais um, Bobadilha, Pablo Maia, com mais destaques pra Marcos Antônio, Danielzinho e até mesmo o Lucas Moura, esse é o melhor meio de campo do futebol brasileiro hoje. Assisto todos os jogos da rodada. Estou assistindo quase todos os estaduais. Esse meio de campo do São Paulo, hoje, em atividade, é o melhor meio de campo do futebol brasileiro. Eu falo isso sem clubismo nenhum. E a mídia e a galera, os outros clubes já perceberam isso e estão incomodadíssimos, isso eu posso garantir pra vocês. E não para por aí, né? São Paulo contra o Grêmio tava com um timaço, Rafael no gol, Sabino, Alan Franco. O Sabino é o melhor zagueiro do São Paulo hoje, melhor que Ferrarese, melhor que Arboleda, Alan Franco, Tolói, Dória, melhor que todos hoje. Rafael no gol, Sabino e Alan Franco. Lucas, Ramon e Enzo Dias, vou falar disso. Aí, Bobadilha, Marcos Antônio, Danielzinho, depois jogou o Pablo Maia, Lucas, Luciano e Caleri, né? É um time muito forte no papel e agora, finalmente jogando junto e dando certo, é um time muito forte. Só que nós temos algo que eu não sei, faz pelo menos 15 anos que nós não temos uma lateral decente. E agora eu tô falando dos dois, lateral direito e lateral esquerdo. Olha a bola que jogou o Enzo Dias. Olha tudo que jogou o Enzo Dias de forma simplesmente impressionante. E agora nós temos o Lucas Ramon, que eu vim trazendo aqui pra vocês também, que era uma situação muito parecida com a do Danielzinho. Chegou muito bem disposto, muito bem encaixado, com um timing, né, com um momento muito bom do Mirassol. O Lucas Ramon, ele chega igual o Danielzinho, só que na lateral direita. É uma compra espetacular do São Paulo, é outra compra bombástica. O São Paulo acertou demais trazendo esses jogadores, tanto o Danielzinho como o Lucas Ramon. Nós já vimos o São Paulo trazer jogadores assim do Goiás e montar um time campeão, um time com caras assim, bons e baratos. Olha como o São Paulo consegue. É claro que é importante trazer medalhões, como trouxe o Lucas, como trouxe o Oscar, que infelizmente deu errado. É claro que é importante ter jogadores assim também no elenco. Hoje o Luciano é um cara, né, que se diz medalhão, Caleri. São jogadores mais caros. São jogadores com mais histórico, com maior expressão, com mais carreira, com mais nome. Só que olha esse Danielzinho e esse Lucas Ramon, que vieram do Mirassol,
barato, que o São Paulo acerta, que esses caras estavam... O Lucas Ramon, ainda fui comprado, cheguei pra fazer história aqui, Danielzinho também, é um ânimo gigantesco desses caras, é uma predisposição, não que não seja obrigação de todos, mas eles chegaram com gás novo na carreira deles e com gás novo no São Paulo. Então o São Paulo montou um timaço. E aí a questão das laterais, agora com a chegada do Lucas Ramon e com o Enzo Dias a gente já falava bastante aqui, né? Que não é um craque fenomenal, mas nível futebol brasileiro tá excelente. É um cara que jogou muito contra o Grêmio. Na verdade, o time inteiro praticamente jogou muito contra o Grêmio. Aí entrou depois Pedrinho Ferreira, entraram vários jogadores, né? O Ferreirinha. Mas aí eu nem me incomodaria tanto. Eu vi muitos torcedores, esse Ferreirinha não joga nada e tal. Eu nem me incomodo com isso nesse momento. Por quê? Porque pra mim o São Paulo hoje é esse time aí, o titular. Depois vê Luca, a gente adora, menino da base bom. Tem o Ferreirinha que tá enfrentando uma má fase, mas ele é um cara nosso. O Tapia perdeu um gol feito, né? Que, pelo amor de Deus, hein, Tapia? O Tapia a gente sabe da limitação técnica dele, mas ele é um cara muito aguerrido. É um cara que pode ajudar, mesmo sendo muito ruim de bola. Mas eu nem me preocupo com isso agora. O que eu tô preocupado é em ver de novo esse time titular do São Paulo, principalmente no Campeonato Brasileiro. Claro, né, nas etapas finais do Campeonato Paulista, mas esse time no Brasileiro, porque o São Paulo tá muito bem e poderia ter ganho do Santos. Então fazia muito tempo que, por exemplo, eu não via o time do São Paulo jogar assim e arrumar as laterais como aparentemente nós arrumamos. Vimos aí, tivemos que jogar com o Wellington recentemente, né, num passado recente, Patrick Lanza, Igor Vinícius, Cédric Soares, laterais assim horrorosos. Quando chegou o Caio Paulista que ajustou, o cara fez aquilo, ou era o Reinaldo, que o Reinaldo teve momentos bons no São Paulo, mas jogou muito mais em time pequeno. Pra mim é jogador de time pequeno. Detonou no Mirassol, na Ponte, na Chapecoense. No São Paulo ele nunca detonou. Custava muito caro pra ele fazer aquele gol de pênalti, pra ele dar assistência, pra ele dar passe, pra ele dar cruzamento. Custava muitos gols nas costas dele. Então assim, aparentemente o São Paulo acertou o time e as laterais também, posição mais carente acho que do futebol mundial, com essa compra do Lucas Ramon, encaixando o Enzo Dias, e tem o Wendel também que precisa jogar esse cara na lateral esquerda, precisa jogar. Então galera, assim, muito feliz mesmo, ansioso, era um terror, né, quando vinha jogo, né, agora eu estou ansioso e esperançoso para ver os próximos passos do São Paulo, os próximos jogos, porque pra mim, nós temos sim, um time muito competitivo, e agora é uma virada de página total, em relação à diretoria, em relação ao Rafinha, em relação ao Crespo, em relação aos jogadores. Mas E com o nível de futebol apresentado pelo Marcos Antônio, que já vem desde o ano passado, mas parece que está jogando mais ainda, né, ao lado do Danielzinho, e o São Paulo conseguiu arrumar o meio campo, que até o Bobadilha está jogando bola. Até o Bobadilha. Mas, pra mim, com todos os méritos desses dois caras aí. Os pequenininhos, Marcos Antônio e Danielzinho. Estão jogando demais, especialmente o Marcos Antônio. Mas tá funcionando demais esse meio campo do São Paulo. Coração de um time de futebol dizem que é o meio campo. E o meio campo do São Paulo saiu o Bobadilha, entrou o Pablo Maia, seguiu a mesma coisa. Por quê? Porque continuaram em campo Danielzinho e Marcos Antônio. E aí é uma outra questão, que o Lucas Moura, me parece que finalmente entrou em forma, se recuperou clinicamente, fisicamente, tecnicamente, está muito bem nesse começo de ano o Lucas Moura. E o Caleri voltou fazendo gol. Não precisa ficar dando cabeçada. Com esse meio campo, né, de muita qualidade, né, do Marcos Antônio, do Danielzinho, enfim, né, a bola está chegando, o Lucas dando sequência e a bola chegando para o Caleri não ficar só dando cabeça. O São Paulo agiu discretamente nos bastidores e em silêncio rescindiu com um volante do clube para a ida do atleta a um clube espanhol. O tricolor volta sua carga para o mercado da bola e busca oportunidades para reforçar o elenco. O clube não planeja gastar nenhum único real com reforços e espera contratar atletas por empréstimo ou até mesmo jogadores que estão sem clubes. Conforme antecipou o jornalista Alexandre Zanqueta, ainda sobre a saída do jogador, o volante Enzo Juan, revelado na base do SPFC em Cotia desde 2021, rescindiu com o tricolor e acertou com o Raio Cantabria, time B do Real Racing Clube de Santander na 4ª divisão espanhola. Enzo Juan, de 19 anos, atuava como meio-campista nas categorias de base sub-20 com poucos jogos profissionais, 3 no total com um gol marcado. Seu contrato ia até dezembro de 2026, mas o clube liberou o jogador em busca de minutos na Europa. E aí, torcedor, agora voltando a falar sobre o desempenho do elenco nas últimas partidas. Você está confiante de que agora que estar com o time quase completo e com baixo número de lesionados, o São Paulo tem chances de conquistar títulos neste ano? Deixe a sua opinião nos comentários.